família! Entre Nós Podcast, chegando aqui com mais um episódio para abençoar a sua vida. Esse é o nosso terceiro episódio, olha, e se você ainda não acompanhou os nossos episódios anteriores, eu quero te convidar para ir lá no nosso canal no YouTube, aqui no nosso canal do YouTube, e acompanhar também, ver as outras entrevistas, porque, olha, eu vou dizer para vocês, não é porque é nosso, não, mas tá bom, hein? Então, se você ainda não viu, corre lá e acompanha todo o nosso conteúdo, porque eu posso garantir para vocês que está muito top. E esse é o nosso terceiro episódio, e eu queria já convidar você para você aí deixar o seu like, para você aí curtir, né, partilhar, deixar também o seu comentário, porque os comentários também são muito bons para nós, tá? Para a gente estar aí medindo, ver o que você quiser deixar a sua opinião. Faça isso, porque aqui você está entre nós, você é livre, fique à vontade para comentar, para deixar aí a sua opinião, tá bom? E hoje, aqui do meu lado, né? Hoje nós não temos caixinhos, hoje nós temos uma morena iluminada e eu quero dar as boas-vindas aqui para Kelrin. Muito obrigada, pastora. Tudo bem, Kelrin? Tudo, e a senhora? Bem, a senhora está bem. A senhora está bem. Mas, Kelrin, eu acho que a expectativa nossa hoje para esse episódio do Entre Nós tá alta, né? Tá alta, é uma pessoa muito pedida entre nós. Eu confesso que antes de nós começarmos a gravação, a gente sentou um pouquinho, conversamos e ela é muito inteligente, é uma mulher linda, incrível, um coração enorme. É verdade, olha aí, ó, aumenta a tua expectativa, porque realmente hoje o nosso episódio está muito, muito, muito top, tá bom? Então, como a Kelrin disse, quando nós começamos aqui, né, trabalhar nos bastidores do Entre Nós, o nome dessa pessoa foi um dos primeiros que surgiu, né, Kelrin? Primeiro, assim, ela, Exatamente, todo mundo foi unânime em querer essa entrevistada, essa pessoa aqui, né? E porque a gente admira muito ela, né? A gente admira ela como pessoa, a gente admira ela como profissional, a gente admira ela como mulher de Deus. Então é alguém que eu creio que vai ter um conteúdo muito bacana para passar para nós, porque ela tem conteúdo, né? Então eu quero fazer um pouquinho aqui, antes de chamá-la, eu quero fazer uma pequena introdução, né? Para que vocês possam conhecê-la um pouquinho melhor e depois ela vai abrir esse leque para nós, né? Então vamos lá, olha, falando um pouquinho da nossa convidada. É a nossa primeira convidada portuguesa, com certeza! Ótimo, a nossa primeira convidada portuguesa. Então, ela é empresária no ramo do turismo, né? Ela é dona da Travel Tag, né? E ela trabalha mais especificamente com incoming, é isso mesmo, né? Com incoming. Ela recebe, bati aqui, gente, perdão. Ela recebe os turistas que vêm visitar Portugal. Ela trabalha junto com o seu esposo, né? Vamos dizer assim, é uma sociedade, os dois trabalham juntos nessa área e juntos também eles servem a Deus. É uma pessoa, gente, que eu conheço desde quando eu cheguei aqui. Ela chegou aqui na igreja antes de mim, né? E depois nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. E eu gosto sempre de trazer uma palavra ou uma frase de acordo com aquilo que nós vamos conversar. E pensando sobre ela, a palavra que veio no meu coração foi o Salmo 92, dos versículos 12 até o 15. Então, eu quero ler para vocês, porque é com esse versículo, com essa palavra, que nós vamos dar o start aqui na nossa conversa. Diz assim: mas as pessoas que amam ao Senhor crescerão e darão frutos como a palmeira. Serão fortes como os cedros do Líbano. Elas serão como árvores plantadas nos jardins da casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. E mesmo na velhice crescerão e darão frutos. Serão fortes e cheios de vida. Serão uma prova viva de que o Senhor
é fiel. E é tudo isso que eu vejo na vida da nossa convidada hoje, Luísa Freitas. Seja muito bem-vinda ao Entre Nós Podcast. Obrigada pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui. Ai, Pessoas a que eu honra é gosto nossa. muito. Nós estamos muito felizes, porque conforme... Emocionada com você Conforme eu disse, quando a gente estava aqui fazendo, né? Porque nós temos uma lista das pessoas que nós queremos convidar para estar aqui nessa mesa com a gente. Pessoas que, como eu estava dizendo para você agora, né? Antes de nós começarmos, pessoas que tenham algo para passar, que tenham um conteúdo, que tenham experiência de vida e vida com Deus, né? Porque esse é o nosso maior intuito, é de passar essa vida com Deus também. E pessoas que talvez estejam escondidas, né? Que talvez, como a gente estava dizendo aqui, na igreja a gente só cumprimenta, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos embora. Mas as pessoas não sabem da profundidade que aquela pessoa tem. Então esse é o nosso intuito, né? De trazer pessoas que convivem entre nós, mas que muitas vezes não estão nos holofotes, né? Pessoas que têm o que passar, mas que não está exposta. E nós não estamos aqui para expor simplesmente, mas nós estamos aqui para extrair essas preciosidades, essas joias, né? Dessa coisa gostosa, né? que você tem, que aquelas pessoas que já sentaram aqui, que vão sentar aqui também, tem, né? Então, nós queremos começar. Eu queria que você contasse um pouco para nós, Luísa. Quem é a Luísa Freitas? Pois, isso é muito complicado. Uma pessoa normal, simples. Nasci aqui, em Portugal, em Almada. Sou a mais nova de 2 filhos. Eu tenho um irmão mais velho, 7 anos. Sempre vivi aqui, até depois de viver 2 anos no Canadá, nos anos 90. E Eu pensava se você tinha vivido mais tempo no Canadá, não? vivi só 2 anos. 2 anos. Sim. 96 a 98. Porque eu, quando conheci o Marcos, fui para o Canadá, casámos aqui, fomos para o Canadá, e porque ele vivia lá. Ok. Ele vivia lá. Conheceu ele aqui, Não, conheci-o no Canadá. no Canadá. Ah, ok. Eu trabalho. Você foi lá só para conhecê-lo. Acho que sim. Acho que sim, porque é engraçado. Eu trabalho em turismo, não é? Formei-me em turismo e trabalho em turismo há mais de 30 anos. E eu ia muito para fora, com grupos portugueses, e eu fazia muito Itália. E nesse verão, todos os meus Itálias foram cancelados. As coisas são como Deus quer. E, entretanto, na altura eu trabalhava para uma agência que me disse, eu arranjo-te um trabalho para ir para o Canadá, com grupos de portugueses da Coimbra. E eu disse, está bem, então cancelaram todos os Itálias que eu tinha, então eu vou para o Canadá. E fui aí que eu conheci o Marcos. Nessa viagem. Nessa viagem. Nessa viagem. Depois ele veio cá, depois começámos a namorar e depois eu fui ao Brasil e depois no Brasil nós decidimos casar. Mas Para conhecer a família dele. Sim. Ok. Sim. Porque ele é brasileiro. Ele é brasileiro, exato. Então depois decidimos casámos cá, porque eu tinha que ir para o Canadá, mas tinha que ir já casada, porque senão não conseguia entrar. E ele estava legal, portanto eu entrei no Canadá legal. Ok. E pronto, e vivi lá 2 anos, foi uma experiência interessante. E ele já trabalhava também com turismo? Já. Ok. Já trabalhava com turismo. Interessante, né? Propósito mesmo de Deus assim, Sim, orquestrando as coisas. sem dúvida. Nessa época você ainda não era, não tinha Jesus ainda, não tinha aceitado Jesus, não era convertida ao cristianismo. Não, era cristã, mas pronto, Jesus Cristo sempre foi alguém que eu gostei muito e que eu admirei muito. Como a gente já falou há pouco, Sim, não é? sim. As religiões normais, comuns, não me dizem muito. E pronto, eu venho de uma família cristã, católica. Fiz tudo aquilo que se faz. Primeiras comunhões, crisma não fiz. Mas fiz a primeira comunhão, fui à catequese, essa história toda. Mas pronto, nada me satisfazia. Até que depois, como eu já contei, conheci na televisão no Brasil um missionário. Sim, nós vamos chegar lá também. E foi Mas é interessante, né? Interessante que
Você realmente parece que Deus orquestrou tudo isso para que Foi. você conhecesse Foi. o seu esposo. E você, como você diz, não tinha uma religião específica, mas você já orava a Deus, já tinha assim essa comunicação. Sim, sim. Não como temos agora, não é? Mas sim, eu lembro-me que há um dia que eu digo assim, a gente tem que ter cuidado com aquilo que pede a Deus, porque Ele pode nos dar. E não estou a dizer isto pelo mal, vou dizer isto por bem. Porque eu uma vez disse assim, orando a Deus, disse assim, oh meu Deus, será que não há aí nesse mundo alguém para mim? Uau! No mundo! Devia ter perguntado em Portugal. Então depois no mundo... Exatamente. Exatamente. É verdade. E bom, a senhora conheceu Jesus? Foi através da catequese que a senhora Sim, falou que... porque o meu pai, é engraçado, o meu pai vem de uma família do Norte, o meu pai já faleceu, de 5 ou 6 filhos, e o meu pai era daquelas famílias que um deles deveria ser padre. Havia esse que chegaram em Portugal. O meu pai tinha um irmão mais velho, que tinha realmente vocação para ser padre, mas ele teve doente e já não foi para o seminário. Então o próximo era o meu pai. E o meu pai costumava dizer que já tinha olfato, o termo, como vocês chamam, prontinho para entrar no seminário. Só que ele chorou muito porque ele não tinha o mínimo de vocação de padre. E acabou não indo. Conseguiu não vir. Não ir. Mas o meu pai sempre teve... E foi um outro irmão? Não. Não havia mais irmãos, só, nós já não éramos mais. E então ele não foi. Mas ele sempre teve a minha avó, que eu não conheci, era muito religiosa. E pronto, sempre tivemos aquela cultura cristã. Católica, de fundo católico, mas sempre tivemos. O meu pai passou-nos sempre certos valores, sem dúvida, cristãos. Princípios cristãos, exatamente, sempre. Irmã Luísa, Luísa, né? Sim. E você está casada há quanto tempo com o Marcos? 26 anos. Idade. Um ano a mais que eu. Que massa. E no princípio, foi assim difícil? Teve assim algum choque de cultura? Ou por ele já morar fora do país, do Brasil no caso? E vocês tiveram assim alguma dificuldade no início assim, do casamento? Ou Deus disse para conciliar essa questão cultural? Não, cultural não. É engraçado que a única coisa cultural... O Marcos tem uma coisa muito boa, que eu não tenho, infelizmente. O Marcos é daquelas pessoas que ele vive em qualquer parte do mundo. Ok. Ele tem essa capacidade de adaptação, Adaptar. que eu não tenho. E eu, quando estive no Canadá, é um país maravilhoso, lindo, mas não para mim. Ok. Você não se adaptou? Não. Por isso vieram embora? Viemos Ok. em 98. E em 98 houve aqui a Exposição Mundial. Eu sou guia, tenho uma carteira profissional, posso trabalhar quando eu quero e onde eu quiser, principalmente aqui, não é? E eu decidi vir fazer a Expo aqui, a exposição, e ele veio comigo. Depois ficámos. Eu tinha o meu apartamento aqui, então ficámos. É um país muito bonito, o Canadá, mas eu não me adaptei porque eu cheguei à conclusão que agora isso está-me a passar, mas eu cheguei à conclusão que eu sou europeia. Entendi. Eu gostava muito da cultura europeia. Hoje em dia já não gosto, mas gostava muito da cultura europeia. E aquilo que se diz em inglês de American Way of Life, a forma de ser americana, não é para mim. Entendi. Não gosto. Entendi. E trabalho com eles, adoro trabalhar com americanos, adoro trabalhar com canadianos. São fantásticos, mas a forma deles viver não é para mim. E por que você escolheu o turismo? Tem assim alguma coisa específica? Já era uma coisa que você gostava de fazer? Não. Eu tive uma amiga, que ainda hoje tenho, é a minha amiga mais antiga, a Romy. Ela é mais velha que eu. Ela foi a primeira mulher do meu irmão. Ok. E eu conhecia muito jovem. E ela foi a irmã que eu não tive. Ainda hoje nós temos um relacionamento que ela fala para mim coisas que ninguém fala. E porque nós conhecemos há muitos anos. E depois, infelizmente, eles separaram-se e eu tive um tempo que não tive em contacto com ela. Ela seguiu a vida dela e ela já estava em turismo. E ela eu sempre gostei muito dela, falava-me coisas de turismo e tal. E pronto, assim eu fui para o turismo, porque senão tinha tirado professora, tinha ido para a universidade para tirar a professora. Então segui a via profissionalizante, que hoje é um curso universitário de turismo, e tive 3 anos no INP, no Instituto de Novas Profissões, que já não existe. Parece-me que hoje é a Universidade Nova, não sei.
E fiz 3 anos, depois fiz uma especialidade em guia e comecei a trabalhar no turismo. E é algo que Assim você foi. gosta, então, Gosto, de fazer. gosto. Nós costumamos dizer que há certas coisas que a gente se arrepende na vida e a profissão nunca foi. Não, Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: faça o que você gosta de fazer, né? Atue na área que você gosta e você nunca vai precisar trabalhar. eu tenho isso no meu site. É? Exatamente. Eu acho bem, assim, Exatamente. bem interessante essa frase, verdade. porque realmente É verdade. você está é fazendo o que verdade. você gosta, É. aquilo é um prazer, É. não é uma obrigação. Não. Para mim é um prazer. E você, Kelly, pergunta também, né? Porque assim, senão eu vou ficar aqui conversando, né? Você pode falar. E assim, nessa questão de você como guia e tal, já visitou, porque você trabalha com incoming, né? Já fiz outgoing. Já fui para fora. Aham. Sim. Visitei muitos países. E o que você gosta mais? Os países que eu gostei mais. Não, o que você gosta mais? Você gosta mais de receber ou você gosta mais de sair? São É diferentes. diferente. É o que eu estava há pouco a falar com a Kelly antes de nós começarmos, é assim, eu trabalhei muito para fora, mas é um trabalho de muita responsabilidade e muito cansativo e agora já não me apetece fazer. Agora, Pra fora agora só Israel, né? exato. Ela vai falar que não é Israel, não, né, gente? Já fica aí, ó. O convite pra vocês aí com a Travel Tag Já voltei. pra Israel. Para Israel. É um país que eu gosto muito, aprendi a gostar muito de Israel. E é um prazer sempre voltar, já lá fui 2 vezes e vou voltar em breve. Ai, eu também tô doida pra voltar lá. E você precisa conhecer. Quem não conhece, tem que conhecer, gente. É muito bom. Eu tava ontem ainda vendo um podcast, né? E ela tava dizendo, a Karina Bach tava dizendo com o entrevistado, você nunca foi? Ele disse não. E ela disse, não, por quê? Todo mundo tem que ir. E ela falou, gente, por mim eu morava. E é a sensação que eu tive, e acho que falando com você também, essa sensação de que você pertence àquele lugar. Sim. É uma coisa assim que não tem como explicar, né? É muito. É um país diferente. Eu, ao princípio, a primeira vez que fui lá, não gostei. Porque talvez tive umas experiências que não foram muito boas. Porque eu sou guia de profissão e nós costumamos dizer que o guia, embora hoje em dia infelizmente esteja muito mal considerado, o guia é o primeiro contacto que o estrangeiro tem com o país. E muitas vezes as pessoas que vêm cá veem o país pelos nossos olhos. E se nós não passarmos uma imagem, não é dizer que está tudo bem no país, porque isso não é assim que se faz. Mas o país tem coisa errada, qualquer país tem coisa errada e coisa boa. Mas é a forma como nós apresentamos o país às pessoas que faz com que as pessoas venham gostar ou não do país. E infelizmente tivemos um guia que não foi muito bom. E passou uma imagem não muito positiva do país. E depois tivemos outras experiências que não foram muito boas. O verão passado, eu e o Marcos fomos a Israel, alugámos um carro e andámos por Israel e aí eu pude ver Israel Realidade. e gostei muito. É um grande país. Eles realmente, aquilo é como diz a Bíblia, uma terra que emana a leite e mel. Com não é? certeza, a gente não tem dúvida disso, mas a gente tá lá. E tudo aquilo floresce, tudo aquilo. Há ali qualquer coisa que a gente não sabe bem o que é. Tudo funciona. Eu não sei, mas a primeira vez que eu fui, eu tive essa impressão. Deus realmente escolheu esse lugar. Porque é um país pequeno, é no meio do deserto, mas aquilo é um país próspero, é um país rico, é um país que tem tudo. Tem tudo. Né? Então eu falo, não, realmente Deus escolheu esse lugar. E você pretende fazer para 2024? Ou ainda não sabe? Vamos ver. Mas há uma situação que é o seguinte: o Israel é um país caro. E está agora mais caro ainda. Sim. E as pessoas, muitas vezes. Como é que eu hei de explicar? Eu não gosto de fazer coisas mal feitas. Você quer excelência naquilo que você fez, sim. Mas a excelência tem que se pagar. Custa. Pois. E as pessoas às vezes veem uma viagem para Israel e dizem assim, mas porque é que esta custa X e esta custa menos 500 ou 600 euros? E vão aos mesmos lugares. Porque você não vai comer nos restaurantes comuns, você não fica nos hotéis comuns. Há muita coisa. É diferente. Há muita coisa. E a diferença é grande.
E isso paga. É grande preço também, né? Eu vi, tem um restaurante lá em Israel que eles fazem mesmo as comidas da época de Jesus. Só o que Jesus comia. Eu tava vendo uma reportagem. E é um preço a se pagar, porque Só para vocês terem uma ideia, para nós, portanto, nós depois temos que passar isso para o cliente, uma refeição básica, não custa menos de $20. Quer dizer, é realmente... Então não é... Mas é algo que se for feito com antecedência e Exatamente, mas sim, tem que se fazer. Mas é um país muito interessante. Jerusalém. Dos lugares que você já visitou, você acha que esse é o que mais... Há vários países que eu visitei e que eu gosto muito. Israel é um deles, Turquia é outro. Eu não conheço. Eu amo a Turquia. eu só passei. Amo a Turquia. Aliás, eu este inverno quero ver se volto à Turquia. Eu conheço, o Marcos não conhece. Estive em Efésios. Não é? Só que eu já gostei muito de Efésios quando lá estive. Agora imagino, agora uma pessoa vai com outra perspectiva. Sim, Né? outro olhar. Outro olhar, aquela perspectiva que Paulo andou lá. A gente olha aquelas ruas, é uma cidade fantástica. Para mim, que eu conheço é das cidades antigas romanas mais fantásticas. É Efésios, não é? Aquelas ruas. Entrando nesse gancho que a senhora falou, que agora vai com outros olhares. Antes, a Luísa sem Jesus. A gente sabe que há uma grande diferença, mas como era a senhora? Nem quer falar. Nem quer falar. Eu já disse à pastora que Mas há uma diferença. Não, mas você consegue, assim, teve um divisor de águas, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É assim, como é que eu ia explicar? É aquela história que a gente falou há pouco do 25 de Abril e das liberdades. Eu sou fruto do 25 de Abril, ou seja, eu passei o 25 de Abril apanhou-me com 16 anos, pai, 15, 16 anos. Então o que é que acontece? Eu passei da ditadura total, onde não se podia fazer nada, tudo era proibido, para a liberdade total. E não houve... Como é que eu posso, com 15 anos, 16 anos, poder saber qual é a diferença do entre o bem e o mal? E a gente sabe, lógico, mas é complicado. Hoje em dia eu vejo aquilo, coisas que eu fiz para trás, que fiz muita coisa errada, que hoje em dia estou a sofrer por isso. Sim. Que a gente dá um preço que nós temos que pagar. E que se eu hoje pudesse fazer, não tinha feito. Mas foi fruto daquela época. E infelizmente os nossos pais naquela altura passaram os bons valores, mas não souberam lidar com essa situação. Até para eles, então, não, foi muito complicado porque era aquilo que a gente tinha falado. Totalmente novo, né? Ou seja, nós passamos, a minha mãe era mais geracionalmente falando, de geração, era mais perto da minha avó do que eu era da minha mãe. Porque havia um choque muito grande de gerações. E os meus pais era tudo não, e não explicavam porque é que é não. E hoje em dia tem que se explicar porque é que é não. Para que nós entendamos e não façamos as mesmas erros que fizemos, que eu fiz. É aquilo que nós tínhamos falado. Eu tenho 4 sobrinhas, eu sou incapaz de ver elas estarem a fazer uma coisa errada e não falar. Eu não consigo. Até outras pessoas, filhos de amigas minhas, eu tenho que falar. Porque está errado. E eles vão sofrer lá na frente. E principalmente porque você já tem essa experiência. Claro, sem dúvida, né? Sem certeza. Então você sabe que, como você estava dizendo, ainda hoje você colhe alguns frutos amargos, vamos dizer assim, da plantação do passado. Então você sabe por experiência própria. Sem dúvida. E como você vai ver alguém fazendo isso, então vai cair na frente, não vai. Né? Sem dúvida. Pelo menos para depois dizer. Há uma expressão em inglês muito engraçada que diz assim: I told you so. Ou seja, eu disse-te, avisei-te. Então, acho que isso é muito importante. Eu vejo aqueles amigos da juventude que eu tinha e que hoje em dia estou afastada deles, mas às vezes vejo-os nas redes sociais ou encontros em Almada, eles continuam na mesma coisa que eu era antes. Ainda. E uma das coisas boas que eu acho que Deus fez foi Deus quis me tirar daquele ambiente. Daí eu ter conhecido o Marcos, que era uma pessoa que estava fora completamente. E ele já era convertido, Marcos? Não. A família sim. Ou não? Não, a família converteu-se e eu já era casada com ele. Ok.
Porque então vamos falar um pouquinho sobre esse seu processo de conversão, né? Porque a gente sabe então que teve aí um divisor de águas, que a Luísa de antigamente. Fiz tudo aquilo que era proibido. Eu nem quero falar. Imagina um jovem, eu fiz tudo. Aham. Para vocês terem ideia, não vou falar, mas E aí depois, como que se deu a sua conversão? Porque daí você conheceu o Marcos. eu conheci o Marcos, aquilo que eu já falei, eu fui ao Brasil, a igreja comum não me agradava, não dizia nada. E havia é como diz Jesus, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E às vezes a gente pensa assim, aquilo que está escrito na Bíblia, ok, foi Jesus que falou e tal, mas aquilo não é interiorizado. E a gente hoje em dia vê que realmente foi isso mesmo que aconteceu. Eu fui ao Brasil, comecei a ver o missionário, depois aqui em Portugal abriram a Igreja da Graça, eu fui uma das primeiras pessoas e continuei. A conversão é um processo. Sim. A gente aceita Jesus, fui batizada pelo pastor Didini, Sim, que era o que estava que era o que estava aqui, exatamente. Estava cá o Israel, Sim. estava cá a Yara, também estava cá, a menina nasceu cá. Nasceu cá a versão, né? E isso tudo. E então, depois eu continuei. E é um processo muito... Mas o que mais te chamou a atenção? Vamos dizer assim, você foi para o Brasil, o Marcos ainda não era convertido. Não. Mas o brasileiro, por si só, é o que a gente estava falando aqui também agora um bocadinho, já tem fé. O brasileiro parece que já nasce com fé. É assim, diferente do... eu às vezes falo isso com o Bato. Eu não... Infelizmente existem, mas eu acho que é difícil o brasileiro não acreditar em Deus. Exatamente. Eu acho que é difícil, muito difícil. Há uma coisa qualquer já é inata nele. Exatamente. Nesse sentido. E foi isso que te chamou a atenção quando você foi para o Brasil ou não? Não. Foi realmente a necessidade que eu sentia no meu coração de ter mais algum tipo de experiência que eu não sabia o quê. Sabia que seria com Deus, porque tudo aquilo eu acreditava em Jesus, eu orava a Deus, orava a Jesus, mas faltava mais qualquer coisa, uma certa bagagem que eu não tinha. E aí, quando eu me convertia, pouco e pouco, que acho que é o normal que acontece com todas as pessoas, começa então aquele processo. Eu uma vez vi uma coisa até nas redes sociais muito interessante, dizia assim, Deus nos tirou da lama, mas depois nós temos que tirar a lama de nós. Ou seja, a gente quando sai da lama continua sujo de lama. Então é um processo contínuo, eu acho que até a gente morrer, que vai a pouco a pouco. E há uma coisa muito importante que para mim foi muito importante. Eu posso dizer como seja a segunda conversão minha. Eu acho que eu tive uma segunda conversão. Foi na pandemia. Que eu acho que aconteceu com muitas pessoas. Né? Na pandemia. Eu acho que sim. Não pela pandemia em si, pelo medo da morte ou de ficar doente, não. Porque passei muito tempo sozinha. O Marcos teve que ir 2 vezes ao Brasil em plena pandemia. E eu passei 1 mês sozinha. Eu não tenho medo de ficar sozinha, atenção. Pessoalmente, não, nada disso de medos, receios, nada disso não. Mas deu-me tempo, vi muita coisa na net. Além de fazer trabalhos em casa, pintei móveis, fiz colchas de lã, etc. Vi muita coisa, muita pregação. Muitos dons. Exatamente. Vi muita pregação. E isso abriu um pouco, fez-me ver muita coisa. Que é uma coisa boa que a gente tem, né? Mas eu vejo nesse período de pandemia 2 extremos. Aquelas pessoas que, como você, aproveitaram esse tempo para se aproximar mais de Deus, para conhecer mais, para buscar mais. E teve pessoas que, infelizmente, se distanciaram, né? Como se Deus fosse culpado disso. Aliás, acho que foi o reverendo Machado que até me disse que tinha falado com alguém que disse que a pandemia tinha sido mal porque afastou as igrejas fecharam, não sei o quê. Eu acho que foi exatamente o contrário. Pelo menos comigo foi essa... Foi diferente. Foi. Eu ouvi muita pregação. Ouvi muita pregação. Muito. E foi uma... live, então... Exatamente. E foi uma época que a igreja foi pra internet. Até as igrejas que não davam valor. Eu vi muita pregação. Não só do reverendo Machado, mas da Igreja da Graça, mas vi muita pregação de outras igrejas evangélicas e abriu muito. Eu acho que na planjeito muito. Porque no fundo há uma coisa que eu ouvi também, e isso é muito importante.
A palavra de Deus tem que ser sentida no coração, mas primeiro tem que ser entendida na cabeça. Sim. Nós temos que perceber o porquê para depois isso descer ao nosso coração. Porque às vezes a gente vai com aquela ideia da emoção. E isso às vezes passa, né? A emoção passa. A emoção passa e a gente tem que entender o porquê para depois isso ser interiorizado. Por isso que a nossa mente tem que ser renovada constantemente com a palavra, né? A mente. A mente. Porque, exatamente, e é ali na nossa mente que o diabo vai sempre tentar, né, guerrear contra nós, porque tudo começa aqui, Exatamente. né? Então, realmente, a nossa entender com o nosso racional primeiro e depois colocar isso em prática, né? E realmente faz sentido isso. Mas a gente estava falando da conversão. Ele já vai embora. Nossa, quando você estava no Brasil, você viu pela televisão. Você morava lá. Não, estava de férias. E, na casa onde a senhora assistiu, a pessoa era já cristã? Trocando de canal, então. Nos entretantos, eu lembro perfeitamente, a minha sogra e a minha cunhada foram ser batizadas numa igreja evangélica, mas que não era ainda a da Graça, era outra igreja evangélica, e elas chegaram do batismo. E eu lembro-me de as ver todas assim, cabelo molhado, e a igreja toda. E pronto, e depois elas começaram a ser evangélicas, e depois, não sei se foi nessa vez, foi noutra vez, porque a gente ia muito regularmente ao Brasil durante o inverno cá, portanto lá o verão, e passar o Natal e tal, e depois foi assim, esse foi o processo. E aí, então, você se converte lá, vem embora para Portugal, já uma outra pessoa, né? Sim. Que apesar do processo ser lento, as mudanças são perceptíveis, né? Sim, lógico. Muda Começa a vir na igreja todos os domingos, depois, entretanto, ainda era no teatro, no cinema. Eu vi esta igreja toda partida, em obras. Você disse no vídeo de 23 anos da igreja que se tivesse uma carteirinha, você seria o número 1. Exatamente. Então, sempre fiquei na igreja, depois, entretanto, lógico, a minha família começou a perguntar, mas aonde? Vou na igreja. Eu agora... Começa essa história da família, né? Então, e é isso que a gente também tinha uma pergunta, né, Karen? Como que a sua família aqui, a família portuguesa, reagiu a isso? Olha, a minha mãe reagiu muito bem. Até que foi ela que veio primeiro para a igreja comigo. O meu pai é mais ou menos, porque o meu pai era daqueles católicos. Há uma expressão que os católicos dizem que eu acho uma piada, que não tem piada nenhuma. Que eu no outro dia tive uma pequena conversa com uma colega minha sobre essa história. Eu acho um bocado estranho, para não dizer outra palavra mais ofensiva, os católicos que dizem, eu sou católico não praticante. O que é que isso quer dizer? Não estou entendendo. O que é que isso quer dizer? É só para dizer que tem uma religião. Que hoje, infelizmente, a gente já tem cristãos assim também, né? Evangélicos, né? Pois, mas Já é evangélico não praticante. isso é um bocado esquisito. Mas enfim, bom, e entretanto, o meu pai era católico, não é? O meu pai morreu católico. Mas era católico praticante? Não, Não praticante. não praticante. A maioria dos católicos vai à igreja quando morre alguém, ou quando há um batizado, ou no Natal, ou a missa do galo, ou casamento. E há aqueles que vão todos os domingos, mas pronto, a maioria, por isso é que eu nunca entendi essa história do católico praticante, o que é que isso quer dizer, mas pronto. Entretanto, não praticante. Entretanto, o meu pai, não que gozava um pouco a situação, mas às vezes eu e a minha mãe começámos a vir à igreja e tal, ainda no tempo do pastor Didini. A sua mãe veio rápido, então. A minha mãe aceitou muito rapidamente. E depois começou a ter milagres na vida dela. O que foi muito, muito, muito interessante. E depois, finalmente, o meu pai... depois o Marcos converteu-se também, não é? O Marcos nunca disse vais à igreja ou deixas de vir. Eu nunca falei nada. E depois acabou começando a vir à igreja e tal, e depois já se batizou convosco, foi convosco. Ele se batizou. E pronto. O meu pai, para o fim da vida, aceitou Jesus. Não que ele nunca tenha aceito, mas pronto.
E pronto, e morreu convertido, embora ele nunca tenha vindo na igreja. Mas ouvia a palavra, eu falava com ele e tal. O meu irmão é um caso sério, mas a pouco e pouco assim, a gente vai. Amigos que eu tenho falado de Jesus, e pronto, é assim. Vai. Você daqui por né? Sim. No meu trabalho, é interessante porque no meu trabalho, sempre que posso, ponho a minha chega, não é? Posso. Eu tinha uma pergunta. No meu trabalho é engraçado porque nós temos uma política, os guias, que não se deve falar nem de religião nem de política. Pois. Mas às vezes é difícil. E então, quando eu posso, eu ponho a minha coisa, não é? E às vezes tem dado resultados interessantes. E tem uma frase que eu gosto muito também, que é do Martim Lutero, que ele fala: pregue o evangelho a todas as pessoas que você puder, de todas as formas que você puder, né, a maioria das vezes que você puder. Se for preciso, você usa palavras. Sim. Né? Sim. Então eu creio que com você acontece muito isso, porque as pessoas automaticamente, ao conviverem com você naquele período de tempo, enquanto você está recebendo, enquanto você está sendo a guia delas, elas percebem que tem alguma coisa em você que é diferente. Sim. Olha, eu tive há uns anos atrás, eu trabalhava muito com paróquias e que são católicos. Sim. E eu apanhei um grupo, o Marcos também estava com esse grupo, porque esse grupo eram dois ônibus, 2 autocarros, que eram americanos. E os padres americanos são um pouco diferentes dos padres, por exemplo, portugueses. Eles têm outra forma de estar. São mais libertos, mais até onda. E foi interessante que nós fizemos Portugal, fizemos Fátima e depois fomos para Lourdes. E Lourdes também é um centro mariano muito importante. E nós, quando fomos para Lourdes, isto foi em março, salvo erro, e íamos passar um túnel que nos cortava o caminho para chegarmos a Lourdes mais depressa. Só que tinha havido uma avalanche de neve e a estrada foi cortada e nós tivemos que dar uma volta enorme, perdemos o jantar, porque já não chegávamos a tempo e não sei o quê. E as pessoas ficou assim, tudo um bocado preocupado, americanos. E o americano, como eu disse, é um turista que eu gosto muito de trabalhar com o americano. Porque é pragmático, não é... O latino é mais... é diferente. E eu comecei a falar no microfone e dizer, olha e tal, e nós temos que ter fé, já que eles eram católicos, eu tenho que ter fé. Eu temos que ter fé, vai dar tudo certo, eu tenho a certeza e tal. Comecei a falar com eles e tal, e eles foram começando a perceber que eu também era cristã. Aliás, eu disse que era cristã. Eu digo sempre que sou cristã. Sou cristã. E eles perguntam-me se eu sou católica, eu digo que não, que sou protestante. Porque eles às vezes não entendem muito quando nós dizemos que somos evangélicos. Eu sou protestante, os evangélicos são protestantes. Exatamente. E tal. E correu tudo, que foi um tour que correu muito bem. Sabem aqueles tours que há tours que a gente faz e que assim, meu Deus, nunca mais vão embora. E há outros tours que a gente guarda no coração. E que são pessoas maravilhosas. E houve uma senhora no aeroporto, eu saía de Barcelona, e houve uma senhora no aeroporto, uma senhora de certa idade, que se despediu de mim, deu-me um abraço e disse assim, um dia a gente vai se encontrar no céu. Uau, que linda! Foi. E são coisas que marcam, né? Sem dúvida. Que ficam ali gravadas. Então eu tenho sempre pessoas, eu tento sempre, quer dizer, não é que eu queira fazer, já vem de dentro. Já vem de dentro, quer dizer, no outro dia fui para o Cristo Rei com os americanos, um casal. E o Cristo Rei, agora eles durante a pandemia fizeram muito bem, aquilo é católico, né? Que eu tenho um seminário ao pé e tal. E eles aproveitaram a pandemia para fazer obras. E aquilo está muito engraçado, e é o melhor lugar fora de Lisboa para ver Lisboa, que aquilo tem um elevador lá acima e tem uma vista privilegiada sobre a capital. E à volta do pedestal, na entrada, tem tudo partes da Bíblia. Tem tudo, está escrito. E ela estava a ler e pediu-me para eu traduzir. E eu traduzi. E ela depois, eu já não me lembro muito bem o que é...
porque vocês serão o meu povo. Mas não tem mais nada. E eu traduzi, e eu depois acrescentei, e eu serei o vosso Deus. E ela ficou assim, eu não disse nada. Percebe? Então, eu sempre quando posso, Sempre. eu sempre dou assim, Sim. Sementinha. exatamente, lá mirezinho. Percebe? É pregar realmente sem impor. Sempre. Sem impor. Se impor, porque até eu não posso. Exato. Posso, Exato. porque eles podem levar a mal e podem se queixar. Sim. E eu disse que essa frase que eu falei era do Lutero, mas acho que é Santo Agostinho que falou isso. Prega o evangelho a todas as pessoas que você encontrar. E se for preciso, você usa a palavra. Exato. Porque a Bíblia fala que nós somos a carta viva de Cristo, né? Então, esses dias eu li uma frase também interessante que dizia assim que talvez nós sejamos a única Bíblia que as pessoas vão ler, Exato. né? E isso é forte, É verdade. né? Há um filme que eu nunca vi do princípio. É com o Denzel Washington, que é o livro de O Eli. livro de Eli. Eu nunca vi. Coloquei o Pedro para assistir esses dias. Eu só vi pedaços. E aquilo é uma história muito engraçada, que aquilo é num mundo apocalíptico. Sim. E em que a Bíblia desapareceu. E só existe uma Bíblia. Que ele transporta. Oh, spoiler. E ele leu tanto o livro que ele sabe o livro de cor. O livro, toda a gente anda atrás daquele livro. E aquele livro acaba sendo destruído. Mas ele tinha toda a Bíblia na cabeça dele. E o que ele carrega está escrito em braille, né? Acho que sim. Esse filme é muito bom. É muito bom. E depois no final ele vai, quando chega a um local mais calmo, ele vai falar toda a Bíblia e eles refazem a Bíblia e depois o filme acaba e eles a guardarem a Bíblia. É muito bom. Eu gostava de ver esse filme do princípio. E eu depois no outro dia descobri que o Denzel Washington é cristão. Exatamente. É muito, muito engraçado. É ótimo. Então a gente faz o que pode. E isso traz uma verdade para nós, né? Porque podem destruir tudo. A palavra de Deus, ela vai sempre permanecer. Sempre. Né? Sempre vai permanecer. E falando de permanecer, de perseverança, a gente falando da sua conversão, que você se converteu e chegou na igreja quando a igreja abriu aqui em Portugal. Então já são 23 anos que você está aqui, né? Por isso eu escolhi o Salmo 92. Né? Relata, diz que aqueles que permanecerem, que perseverarem, que estiverem plantados na casa do Senhor, vão dar frutos, né? E não sei se você teria um segredo para passar para a gente sobre essa sua perseverança, né? O que você diria? Porque hoje a gente vive tempos tão assim, de pessoas que, não, aconteceu alguma coisa comigo aqui, não quero mais ficar aqui, vou para outra igreja, ou... Né? As pessoas têm o hábito de mudar muito. Hoje troca-se muito, troca carro, troca marido, troca mulher, troca família, troca igreja, troca país. As pessoas não estão tendo mais esse hábito de perseverar, né? Que é algo que a gente vê na sua vida, estou falando enquanto igreja. Porque eu penso que durante esses 23 anos já aconteceu muita coisa com você dentro da própria igreja, né? Talvez, não. Nunca. Ai, que bom! Não. Eu digo-lhe uma coisa. Eu não. O que é que eu posso dizer sobre isso? Eu já uma vez a gente falou sobre isso. E disse, eu só saio desta igreja se acontecer uma coisa muito grave. Uma coisa muito grave que mexa com os conceitos básicos da fé. Só se acontecer uma coisa muito grave. É que eu saio. Senão, não. Mas esse é o seu segredo, então? Que você acha assim, não? É assim, a gente vem à igreja não é por causa do pregador, mas é por causa da pregação. Mas isto é como os professores. Eu acho que é importante ter um bom pregador. E o seu marido é muito bom pregador. O reverendo é muito, e você também, a pastora também. E eu tenho que ter um bom pregador. Então, isso eu tenho, porque tem que ter. Porque às vezes há certas igrejas que eu às vezes tenho visto em que os pregadores são muito fraquinhos. Isto é como um professor. A gente vai à escola. Eu sempre era boa aluna consoante o tipo de professor que eu tinha. Entendi. Sempre, eu acho que todas as pessoas são um pouco assim. Não é? Portanto, se há um professor que realmente me mostra o que ele ensina, Que puxa por que ele puxa e que realmente me faz ver as coisas, eu sou boa aluna. Se eu por acaso tiver um que não é muito coisa e tal,
aí já não sei. E então acho que os pregadores, a gente não vai por causa do pregador, mas a pregação tem que ser boa. A pregação tem que ser. Sim, Porque se a pregação não for boa, a pessoa não é tocada. sim, sim, sim. Não é tocada. E o Reverendo Machado é uma pessoa que se vê que estuda muito, que pesquisa muito, é um homem de Deus, é um homem de fé, é um homem comprometido, eu farto-me de repetir, e é verdade, é um homem comprometido, realmente comprometido, e é um gosto ouvi-lo pregar. É um gosto ouvi-lo pregar, muito sinceramente. Então, quando um dia, Deus queira que não, Eu também queria. vocês não vão embora, vocês vão embora, e por alguma razão venha um pregador que eu não me sinta à vontade, provavelmente mudarei de igreja. Mas só numa situação dessa. Extrema, né? Extrema. Nesse caso, uma situação extrema. Porque, ainda mais hoje com a internet, se eu quiser ouvir o que o pregador fala, eu vou na internet e ouço. O que tem acontecido. A gente já tem falado às vezes sobre certos pregadores que eu gosto muito de ouvir. E ouço. Agora, a minha guerra onde eu me alimento é aqui. Exatamente. Que é a sua base, seu quartel-general, É aqui. dizer assim. Que é onde você está pelo aqui. Não vou dar. Sim, Não. sim. Não. Aham. Ah, bem. Agora, quem faz a obra é Deus, Exato. no nosso coração. O reverendo costuma dizer que não existe bons pregadores, existe bons ouvintes. É. Então, sim, existe. Mas eu entendi o que a senhora quis dizer, que você quis dizer. Mas é perseverança, né? Que nem a pastora falou, tem muitas pessoas que qualquer coisinha. Mas sabe que eu acredito, você acredita, sabe que eu acredito que essas pessoas nunca se converteram realmente. Porque vai pra outra igreja, E lá está mal. tá mal. O reverendo até contou uma piada que essa igreja, eu sou perfeita. Como é que é? O dia que você encontrar uma igreja perfeita, não ela, né? Nós vai estragar. Não existe igrejas perfeitas. Não existe. É? Mas há aquela história, há valores Sim, com certeza. que são muito importantes e que a igreja não pode se afastar deles. Se afastar deles, eu vou embora. Sim, com certeza. Bom, Com certeza. mas Valores bíblicos. sim. Porque sim, é o que a valores gente bíblicos, sempre exatamente. A gente sempre fala, a gente sempre atende pessoas que às vezes estão em outro país onde nós não temos a nossa igreja. E as pessoas acompanham sim pela internet, mas é diferente você frequentar Sim. uma igreja. Sim. Né? Porque você precisa estar ali na comunhão com... Os irmãos, exatamente. E a gente fala para uma igreja bíblica. Que ensina a Bíblia. Sim. Certo? Porque se estiver fora disso... Então, Então, a gente agora fala de certas igrejas, inclusive no Brasil, Estados Unidos, já nem falo da Europa, que têm adotaram certas modernices Pra dentro do mundo, pra dentro. perfeitamente contra. Quer dizer, se por acaso, isso não acontecerá aqui, mas se acontecesse eu ia embora. é porque o pessoal hoje está abrindo muitas concessões, né? A Bíblia, o que está lá escrito é para ser cumprido. Se não quiser cumprir, meu amigo. E não tem Eu às vezes mudar. costumo dizer, eu às vezes costumo dizer, quando estou a falar com certas pessoas, sem querer, não querer, ponto. Não há buts, como se diz em inglês. Não há conversa. É aquilo e é aquilo ali. Você não acredita, tal, não há discussão. Não dá para ter uma reinterpretação. Não. Lógico que cada pessoa vai entender da sua maneira. Mas o que tá ali não muda, né? Não. Pelo contrário, tem até um versículo que diz que ai daquele que acrescentar um tio ou uma vírgula, né? Então, a Bíblia é a Bíblia e ponto. Eu costumo dizer, se a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que acreditar que é a palavra de Deus. E acabou. Agora a gente cumpre ou não cumpre. Se cumpre, tudo bem. Se não cumpre, olha, pede perdão, porque não é? Eu passo a vida a pedir perdão a Deus. Porque todos os dias eu peco. Eu até às vezes tenho pensado, no outro dia estava sozinha, estava a pensar assim, vai ser tão bom quando a gente não puder pecar mais. Não é? Quando a gente não puder pecar mais, a pessoa não tem que se preocupar. Mas isso é uma coisa assim comum. Eu tava lendo o Tiago esses dias e o Tiago começa assim, né? A gente peca de muitas maneiras. E aí, se alguém acha que não pega com a sua língua, né? Aí eu lembro sobre isso, né? Está se pecando. Porque sem pecado só existe um. Né? Lógico que a gente tem que continuar nesse processo. Exatamente. Que é o processo da conversão. Da santificação. Da santificação. Que a gente vai continuando até chegar à estatura. Exatamente. Que vai ter quando a gente estiver com ele. Exato. Só aí estamos aqui. Só aí. Estamos sujeitos. Lógico que a gente tem que ir Sim. se regrando e tal. Sim, temos que fazer a nossa parte, não é? E melhorando e tal.
Pronto, é uma conversão. Eu acho que a conversão, há aquela conversão inicial e depois há todo um processo. É o processo da santificação, como você vai dizendo, né? A gente vai a cada dia procurando ser mais parecido com ele. Agora, às vezes quando eu peco, eu às vezes não me apercebo logo que pequei. Depende, a gente está naquela coisa. Mas depois quando eu... Não devia ter feito isso. O Espírito Santo vem logo. Ai, meu Deus, perdão. Mas também já aqui foi um pregador que disse: peça perdão e siga adiante, não fica a pensar nisso que passou, não é? Porque os apóstolos perguntaram quantas vezes tenho que perdoar. 70 vezes, aquela frase. Então eu peço perdão, eu espero que não fazer mais. Pelo menos, porque há aquelas coisas, eu sinto em mim, há certas coisas em mim que é muito difícil tirar. E tem sido um processo constante. E nessa luta, eu tenho um grande ajudador que é o Marcos. Por causa do seu temperamento. Sim, mas eu também tenho. E eu sou para ele e ele é para mim. Mas o Marcos, às vezes até é chato. É chato. Porque ele às vezes está-me sempre a cortar. E eu às vezes fico chateada com ele, fico irritada com ele. Mas depois não digo nada disso a ele, espero que ele não veja. Mas às vezes eu depois sozinha digo assim, peraí, eu tinha razão. Porque ele é mais calmo, né? Ele é assim, porque pelo menos ele transmite, assim, é uma pessoa muito calma. Mas sempre assim. Mas ele quer que eu seja a minha perfeita. Entendi. Ele quer que eu seja a minha perfeita. E assim, e a família dele também... Eu tenho um conceito de perfeição lá dentro. Ok. Eu acho que digo a ele que ele não pode ser assim porque o não é assim. Então ele não pode, até que as sobrinhas dele ou que a família dele não pode ser assim, porque não é assim. Ai, mas se ela fizesse assim era melhor e tal. E ela, está bem, mas ela não faz assim. Tu estás cansado de falar nisso e ela não quer fazer assim. Percebe? Ele acha que tem que ser assim, como ele pensa. E às vezes não pode ser exatamente. Mas há algumas vezes que ele tem razão, sim. Aqui que ninguém usou. Irmã Luísa, me diz uma coisa. E como é que é a sua vida cristã diária, assim? Quais são os hábitos que você tem? Olha, Se você faz a prática do devocional todos os dias, tempo de oração? Olha, às vezes, muito sinceramente, não digo que eu leia a Bíblia todos os dias, porque deveria ler, mas não leio. Eu tenho a Bíblia no telemóvel e às vezes estou em algum sítio e vou lendo e tal. Mas orar todos os dias. Eu passo a vida em oração, porque eu acho que oração, para mim, a oração não é... há aquela oração que a gente entra no quarto, fecha a porta, dobra o joelho e ora. Isso eu oro. Mas há aquela oração que eu vejo... Sim. Será que eu vou chegar a horas? Está sempre ali em contato. Sempre, eu não faço nada sem ele. Nada. Eu às vezes olho para as pessoas que não têm Deus, que não têm Jesus. Como é que esta gente pode viver? Tem esperança em quê? Em quê? Elas pensam em quê? Elas estão sozinhas. Eu vou começar a trabalhar, eu às vezes estou no carro e Deus, meu Deus, abençoa o meu dia de hoje. Que eu seja a melhor guia, não para mim, para a minha glória, mas para a glória dele. E Deus ajuda-me nesse sentido. Eu às vezes estou a falar e eu assim, pois não sou eu que estou a falar. Você está falando com as pessoas? Às vezes, não disse isso ao Marcos, às vezes as coisas fluem em mim e eu não sei que não fui eu. Não sou eu que estou a falar aquilo, mas eu não estou a falar coisas de religião. Estou a falar coisas que eu tenho que falar para as pessoas. Não é? Mas percebe que Deus está ali te movendo naquele momento. E com certeza faz a diferença na vida de alguém. Faz. Peço sempre a ele para fechar a boca dos leões. Sempre, porque, por exemplo, num grupo há sempre aquela pessoa mais chata que pode criar problemas. E peço sempre 3 anos. Ai, depois dessa dos 3 anos, até eu, quando vou viajar de avião, eu faço a mesma oração que ela falou. Senhor, põe um anjo nessa asa, um anjo nessa, e o anjo lá atrás. Eu peço sempre 3 anjos, um ao pé de mim, um como turista e um no meio do povo, tá? Sempre. Luísa, você tem algum testemunho na área do teu trabalho? Um testemunho assim que te lembra foi forte, esse testemunho no trabalho, não na vida da senhora particular? Eu tenho esse, por exemplo, que eu já falei, dessa senhora que me disse isso.
Hum, que Deus me ajudar no meu trabalho, isso tem muito. Sim. Agora não estou assim a lembrar-me de nenhum, mas tem muita coisa que eu vejo Deus a atuar e me ajudar quando alguma coisa corre errado. Sempre acontece outra coisa para compensar. Então eu acho que Deus tem, nós temos que andar sempre com Deus na boca, como se costuma dizer, não em vão, não é? Mas sempre, porque eu sei que eu nunca ando sozinha, eu sempre peço a Deus, ai Senhor, manda-me um anjo para, para me acompanhar e tal. E já tive aquela situação do avião que eu, pode ser uma coincidência, mas eu não acredito em coincidências, não é? Eu vinha do Brasil sozinha. Eu acho que já... Deus testemunho na igreja, você pode falar. Eu vinha do Brasil sozinha, tinha ido ver uma amiga minha, ela estava no Nordeste, essa que vive mesmo de aí, e metemos no avião e era na altura da Páscoa, o avião vinha cheio. E saímos do Recife e o avião faz à pista para arrancar e eu tinha-me esquecido de orar. Tínhamos esquecido de orar e de repente, quando ele começa a rolar na pista, a ganhar velocidade, e eu disse assim, ai meu Deus, por favor Senhor, manda um anjo segurar este avião para nos levarem em segurança até casa e tal. Eu acabei de orar e o avião fez assim, a sério, e parou imediatamente. Problema no motor. Volta para trás. Primeiro na hora da oração. Volta para trás. Ficámos ali essa noite, fomos dormir a Recife, quase madrugada, e o outro dia o avião supostamente foi arranjado, porque não levei outro avião, era da TAP, e depois o avião que estava cheio na véspera para vir para Lisboa, veio meio vazio, porque as pessoas tiveram medo de vir naquele avião. Eu disse, olha Deus, estou aqui, tu é que sabes, como dizia o missionário, que então olha, se acontecer alguma coisa, estou mais perto do céu, né? Então, olha, aqui estou. E então, às vezes acontece assim essas histórias. Então eu sempre oro a Deus, todos os dias. Da oração. Para mim, orar não é só estar ali no quarto de joelho É o secreto. nem sei uma forma, mas orar todos os dias, a qualquer hora e a qualquer momento. Está sempre em espírito de oração. Sempre. Porque eu não sou nada assim. Exato. Exatamente. Eu não sou nada assim. Falando ainda de testemunho, na sua vida com Deus. Eu sei que você conta sempre muitos testemunhos aqui na igreja, como este que você acabou de contar, né? Mas tem algum, assim, que te marcou muito, assim, que você falou, não, esse testemunho realmente foi muito forte. Olha, eu fui curada dos meus intestinos. Esse foi um. Esse foi logo dos primeiros. Eu tinha um problema de intestinos que eu só ia no banheiro com remédio. Eu não conseguia ir de outra maneira. E depois, quando comecei a vir na igreja e comecei a orar e a determinar a minha cura e tal, a pouco e pouco, não foi de repente, a pouco e pouco, os meus intestinos foram funcionando e hoje em dia funcionam lindamente. Graças a Deus. E muitas vezes... Primeiro, quer dizer, Foi essa, talvez fosse a primeira, houve muitos, mas essa foi a primeira. E hoje em dia, aqueles exames que se faz de rotina, que eu já tenho uma certa idade, porque é aquela base de orar e vigiar, não é? Nós temos que vigiar. E tenho feito colonoscopias e os intestinos estão sempre limpinhos. ai, que Maravilhosos. Graças a Deus. Esse foi um. E, por exemplo, há outro que não foi comigo, foi com a conversão da minha mãe. A gente às vezes ouve na televisão que a pessoa está endemoniada ou que tem um espírito mau e que às vezes acha que aquilo é tudo conversa, que aquilo é feito e tal. E se eu acreditasse nisso, que não acredito, eu tinha tido uma prova que realmente isso acontece. E isso foi com a minha mãe. A minha mãe foi batizada, eu não sei se foi com o reverendo Didini, eu acho que foi com o Didini também. Não foi com o pastor, com o Machado. Acho que não, acho que foi com o Didini. Foi o reverendo que batizou sua mãe, eu acho que foi ele. Não me lembro. Já não. Do Marcos eu não me lembro, mas acho que da sua mãe. Não me lembro. Eu sei que a minha mãe estava aqui, veio à igreja e ia haver, ainda se faziam os batismos dentro da própria igreja. E a minha mãe tinha uma coisa que a afligia sempre. Minha mãe tinha alguma coisa esquisita que mexia com ela. E a minha mãe era uma pessoa sempre muito nervosa e eu ficava sempre muito doente.
e depois passava mal e desmaiava e depois ninguém sabia exatamente o que ela tinha. Até que ela começa a vir na igreja e tal, e depois há a altura em que ela resolve se batizar. E no dia em que ela veio à igreja para se batizar, a minha mãe aconteceu-lhe tudo e mais uma coisa. E a minha mãe, desde cair da cadeira, onde estava ali sentada, ficar assim, sério. E ela dizia assim para mim, filho, eu vou-me embora, a gente depois vem outro dia. E ela sempre Que algo queria impedir o Exatamente. batismo dela. e eu disse, e a coisa só parou, sabe como? Que eu disse assim para ela, não vai, mas foi mesmo assim. Ou seja, eu falei para ela, mas era bem, não sais daqui. Só sais daqui quando passares pelas águas. Não sais daqui enquanto não fores batizada. Eu acabei de dizer aquilo, acabou. Ela foi batizada até hoje, até morrer, coitadinha. Já. Sim, e depois disso nunca mais teve. Então era mesmo uma coisa que estava ali. Era um espírito maligno que estava ali. Sim, para impedir. E eu vi isso na minha mãe, portanto ninguém me vai dizer que foi inventado. Vou dizer que a minha mãe eu vi. Sim. Percebe? E a importância de você ter esse discernimento e usar a autoridade que Jesus nos dá, né? Falando com ela, mas não falando com ela. Nós ela diz, filho, eu vou embora, vem outro dia e tal. Só sais daqui. E a sua mãe foi um exemplo, né? Foi. Guardou a fé dela, morreu agora recentemente, né? Faleceu Em dezembro. com 95 anos. Foi. É verdade. Que bênção, né? Ali o meu pai, os dois converteram-se, graças a Deus. Mas seu pai já morreu mais jovem. Não, mais jovem. O meu pai morreu com 87. Não tão jovem, né? Assim, né? Exatamente. Mas a sua mãe realmente levou até ele. E ela estava bem ainda. Ela vinha à igreja, depois é que começou a ficar muito mal das pernas. Já não pode ver. Depois acabou. Foi uma bênção, que eu acho que também é um testemunho que durante todo o período da pandemia, ela lá, né? Eu pedia a Deus, aquilo que a gente pede, Ele faz. Se a gente pedir com fé, Ele faz. E eu pedia, meu Deus, não deixes, porque eu via pessoas morrer, pessoas de idade morrer, famílias que nem sequer abriu o caixão. Porque por causa da pandemia, eu pedi ao meu Deus, por favor, não deixe que a minha mãe vá embora nesta altura e tal. E ela ficou sempre bem. E eu às vezes ia lá, sempre fui vê-la, não podia entrar, mas traziam na janela e aquilo parecia o Romeu e Julieta. Mãe, tudo bem? Para ela ter aquela sensação que ela estava acompanhada, não estava sozinha. E depois a minha mãe acabou apanhando Covid, mas já... Olha, faz agora um ano que a minha mãe apanhou Covid. Depois que já estava tudo mais amigo. Sim, ela tinha levado as vacinas, isso tudo, e ela apanhou Covid e ela dizia assim, até a água me sabe mal. Foi a única coisa que ela teve. Não teve mais nada, graças a Deus. Os seus pais são seu fruto. Um pouco. Acho que sim. É porque você que trouxe, né, o evangelho para eles, né? Acho que sim. Glória a Deus. Deus, filho abençoado. Até a próxima pergunta que eu quero fazer, porque assim, seu pai demorou um pouco mais para crer, pronto, mas creu, sua mãe creu rápido. Mas como que você vê essa questão da nação portuguesa, você portuguesa falando, né, em relação ao evangelho? Mal. Muito mal. Você acha que falta para... a Europa no modo geral, mas o que você acha que falta assim, para os portugueses crerem? Por que eles demoram mais? Como a gente está falando do brasileiro, que o brasileiro já nasce com fé e tal. Mas o que você acha que precisa? O que eles precisam fazer? O que atrapalha eles de crer de uma forma geral? Eu não posso falar porque senão vão dizer que... Não, mas eu acho que crer. O problema das pessoas é que não creem. Não creem em nada. Não creem em nada e creem em tudo. Pois, é isso. Esse é o problema, porque eles não creem em Deus, não creem em Jesus e vão crer em coisas que não fazem o menor sentido. E depois sentem-se deprimidas. Sim, e depois estão deprimidas. E estão sós, e têm solidão. Eu nunca estou sozinha. Eu estou sempre com Deus. Entende? Deus está comigo, Jesus está comigo. Eu nunca estou sozinha. E as pessoas são muito deprimidas, muito, muito sós, porque não têm Deus com elas. E o que é que isso... Antigamente, vamos lá ver, antigamente, no tempo da ditadura, era Deus, Pátria, Autoridade. Ou Deus, Pátria e Família. Não é?
Então, quer dizer, o problema de Portugal, eu costumo dizer isso, e perdoem-me as pessoas que estão a ouvir isto, mas é a minha opinião, eu acho que a gente com o 25 de Abril passou do 8 para o 80. Então passámos Os dois extremos. dos dois extremos. E num dos extremos era o padre, era Deus na Terra, aquela coisa toda, e depois houve uma certa libertação das pessoas desse domínio da Igreja Católica. Então as pessoas passaram a não acreditar em nada. E nós, exatamente, nós somos, eu sou um ser pensante, não é? Como diziam os filósofos, como dizia o Descartes, eu penso logo existo. Então eu sou o máximo da criação, não é? Espontânea, não é? Porque nós somos de criação espontânea, que nem pipoca. E pronto, e acabou a brincadeira. E eu posso fazer tudo, eu sou tudo, eu penso, eu consigo fazer não sei o quê. E depois, quando se deparam com a morte, porque não há volta a dar, ficam muito preocupados. E ficam com aquela cara, olhar para todo o lado sem saber o que é que está a acontecer. Como eu já uma vez dei aquele testemunho há pouco tempo, morreu uma colega minha que foi minha professora, e quando vejo os meus colegas todos a entrar lá no velório, tudo com uma cara de funeral, não é? Aqueles olhos, e agora? A incerteza, né? E um a perguntar para o outro, nunca estamos preparados para isto. Tá bom. Mas é aí que entra a Luísa, né? Coisa entrei. Eu, uma colega minha que deve estar naquela história que assim, ela está aqui com esta conversa que não é para aqui. E assim, não é para aqui. Pois. Está ali a outra deitada. Queres mais apropriado que aqui? E eu acho que isso é tão importante, tá falando de vocês, portugueses, porque quando nós, brasileiros, falamos, porque você é brasileiro, você veio da sua terra, né? A gente já ouviu muito aqui, volta pra tua terra, né? O que tá fazendo aqui, é o dramão, não sei o que, não sei o que. Mas quando é um português falando, tem um peso muito grande, porque você é filha dessa terra. Eu entendo isso. Dá outra... Tem outra ênfase, outro peso. E isso que você faz é muito importante. Eu faço quando posso, eu faço, porque realmente é o que eu sinto. E é isso, é o que eu falei, aquela história dos defeitos e das qualidades. Eu tenho um grande defeito que é a falta de mansidão. E peço a Deus, que é um dos dons do Espírito, porque eu tenho falta de mansidão. Você é um apóstolo de Paulo. Sou. Sou, tá bom? Aliás, as minhas duas figuras da Bíblia, fora Jesus Cristo, é o rei Davi, é Davi e Paulo. Tá? São aqueles João Batista também. Sim. São com quem eu me identifico mais. Com quem eu me identifico mais. E há outra coisa mas eu tenho, acho que é uma qualidade que às vezes poderá ser um defeito, problema para mim. Mas pronto, que é coragem. Eu acho que sou uma pessoa corajosa. Talvez porque eu não sou mansa, então aquela raiva que eu às vezes tenho, aquela coisa, deixa-me ser corajosa. Eu não sou uma pessoa cobarde. Eu não sou cobarde. Isso eu não sou. Se eu tiver que dizer, eu digo. Sim. Se eu tiver que fazer, eu falo. Lógico, nem sempre pode falar tudo, temos que maneirar, né? Há tempo para tudo. Mas coisas importantes eu falo. Eu falo sim. E é importante, é muito Eu falo sim. importante isso. Aconteça o que acontecer. Deus trouxe-me até aqui, o que é que eu tenho a perder? Sim, exatamente. Se você falou, eu tenho falta de mansidão. Mas aqui o tempo que a gente está conversando, pelo que eu entendi, a senhora, você se ira pelas coisas corretas. Se aquilo não tá... O reverendo já ministrou uma vez uma palavra sobre isso, que é a ira santa. Não sei se você se lembra. Ai, mas o meu marido diz o contrário. É você se... né, aquilo que você vê que não tá legal, aquilo te causa aquela revolta interior. Bom, por exemplo, o Marcos é uma pessoa que nunca fala. Acontece qualquer coisa. Não estou a falar de coisas de religião. Sim. Ele nunca fala. E eu falo, e ele diz-me sempre, para quê? Porquê que tu estás sempre a falar? Deixa! E tal. Mas se eu não falar, se as pessoas não falarem das coisas, ainda estamos na Idade Média, ainda estamos na pré-história. Porque é um homem falando, e isto muitas vezes indo contra um certo número de coisas que são established, que a coisa evolui. Porque se eu não falar, 10 pedras vão gritar, né?
Porque se está errado, está errado, está errado. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas há coisas que a gente tem que falar. Porque senão a pessoa nunca aprende. Like não. Não que a gente estava a dizer, né? Quem cala, até sendo consciente. Exatamente. Então eu tenho que falar. Mas eu não vou mudar o mundo. Mas vai fazer a sua parte. Né? É como a questão da tartaruga, né? Você não vai conseguir salvar todas, mas olha, só veio essa. Exatamente. E mais uma. Exatamente. Então, eu acho que isso é importante. Isso não vai mudar o mundo, mas vai mudar aqueles que estão à sua volta. Tamanho. Sim, eu quando posso, eu faço. Não sou uma pessoa muito interventiva, eu tenho que admitir. Às vezes as pessoas perguntam-me assim, então, mas na igreja faz o quê? Não faço nada. Eu venho na igreja simplesmente porque muito sinceramente não é que eu seja preguiçosa ou não queira me envolver. É assim, não é a minha forma de estar. Mas faz, querendo ou não, olha, você tá sempre ajudando a gente nas gravações, quando a gente precisa de uma carinha portuguesa, uma lacinha portuguesa. Mas não sou daquela pessoa de ir para a rua, não sou. Sim. Não sou. Não é, ai, tenho vergonha. Não é uma questão de vergonha, não é por aí. Para mim, não é assim que eu faço. Percebe? Eu por exemplo, tenho uma amiga minha que está com problemas, Aí está, você vai chegar em pessoas que nós não chegamos. E é importante entender isso. Né? Que a diversidade de dons, de ministérios. Sim. Né? Porque você, por exemplo, você com a sua profissão de guia turístico, você fala com pessoas de diversas partes do mundo. Sim. Né? Não só portugueses, brasileiros, com pessoas de diversas nacionalidades. E é uma oportunidade única. Que é como você disse, você não perde. Teve uma abertura, você não pode impor, mas você está sempre ali. Né? Sempre ali, exatamente. Então, isso eu não perco a oportunidade. Eu gosto muito quando fala que nós somos o corpo de Cristo. Um dedinho. Eu tenho uma amiga que ela cortou o dedo dela, falou assim, não mexe, mas é como o corpo de Cristo. Um dedinho faz falta. Faz diferença. Faz diferença. Então, assim, a igreja não está lá, mas a Luísa está. Que é a igreja. E nós somos é Deus que são. Eu acho que sim. Isso, sabe, uma das partes da Bíblia que eu mais gosto, eu gosto muito das partes da Bíblia. Eu gosto imenso da Epístola do São Paulo aos Romanos. Para mim é uma das melhores. Eu gosto também. Gosto. É fantástico. É fantástico. Mas pronto, faço aquilo que eu posso. Não sei. E peço a Deus para me ajudar a fazer mais, como Ele quiser. Me use como Ele achar. Exatamente. Tem planos? Assim, agora a gente sabe que a senhora está bem, no turismo, boa esposa, filha de Deus. Ai, não diga que eu sou boa esposa, com meu marido até se passa. Não, vocês são um casal maravilhoso. Olha, às vezes é com cada arrancado, te contar. Mas olha, sempre uma das coisas muito engraçadas entre mim e o Marcos, aconteça o que acontecer, é que nós sempre tivemos planos. A gente planeja. Às vezes não acontece, mas, por exemplo, há uma expressão em português que diz assim: o homem põe e Deus dispõe. Perdão. Ou seja, a gente faz os nossos planos e depois Deus, se é aquilo que Ele quiser, Ele faz. E a gente sempre teve planos. Alguns concretizaram-se, outros não, mas a gente sempre teve planos. E continuamos assim. Portanto, a gente já tinha falado, um dos planos que eu tenho é ir viver para o Brasil. Quando não é que eu vá viver para o Brasil sempre, não é? Quando a gente mais ou menos só formar e tipo 6 meses para lá, 6 meses cá. Sim. Isso para lá e para cá. Eu gosto muito do Brasil. Eu sou fã. O Brasil é uma terra abençoada. É uma terra fantástica. As pessoas, tudo, as pessoas são maravilhosas. E segurança, não sei o quê. Está bem, ok, mas aqui também tem segurança. Você vai para os Estados Unidos, também tem segurança. Quer dizer, um tipo maluco pega numa arma e entra num sítio qualquer e mata não sei quantos. Exato. E a nossa confiança está em Deus. A gente sabe que é Ele que guarda, né? E protege. Exatamente. Também a gente não vai, como é que se diz, dar asa ao bandido, mas de qualquer maneira, eu nunca tive problemas no Brasil. Graças a Deus, até hoje. Amém. Nunca tive. Eu gosto do versículo que fala assim, que os anjos do Senhor acampam-se em volta daqueles que eu tenho. Exatamente. Gosto muito. Sim. E os livra. E os livram. Exatamente. Anda aqui à conta de Deus, como se costuma dizer.
Bom, Luísa, Dona Luísa. Luísa, meu Deus. Você, senhora, você tá acostumada a falar Ô, Luísa, eu sei que você é uma pessoa que gosta de ler muito, né? Inclusive, já nos deu livros muito bons, né? Mas você gosta também de estudar bastante sobre escatologia, e a gente também fala muito sobre isso, né? Qual que é a sua visão sobre o mundo, assim, que nós estamos vivendo hoje? Do seu ponto de vista assim, escatológico, o que que você acha sobre os tempos atuais? E que você No final dos tempos. Você crê que sim? Sim, sem dúvida. Aliás, nós nunca tivemos tão próximo. Porque isto está tudo mal. Está tudo errado. Acho que Jesus está voltando rapidamente, senão a Terra implode. Vai aguentar. Não vai aguentar. E não tem nada a ver com o clima. Não tem nada a ver com o clima. O clima é uma realidade, todos nós sabemos. É uma consequência, mas lógico. Mas eu acho que a maldade, a falta de amor, tudo aquilo que vem na Bíblia, o egoísmo, a perversidade, a decadência, é tão grande como nos tempos de Noé, como nos tempos de Sodoma e Gomorra. Então, mas isso está explícito, ainda pior. Porque agora ainda é tapado como se seja normal, né? Os valores inverteram-se todos. E temos muita pena. Essa é a minha opinião e vou mantê-la até morrer. Portanto, se não quisesse acharem que eu sou isto, depois é logo discurso do ódio, blá, 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 blá. Como vocês quiserem. Esta é a minha opinião. Eu sigo a palavra de Deus. Na palavra de Deus está que isso que é pecado, que é errado, seja o que for, uma série de coisas. Então, para mim, é errado. Acabou. Não meto na vida de ninguém. Quer continuar assim? Continuo. Depois logo verá. Eu uma vez li uma coisa muito engraçada, dizia assim. Como é que era? Há muitas pessoas neste mundo que este será o único inferno que vão conhecer. E há muitas pessoas que este é o único céu que vão conhecer. Né? E é verdade. Porque há diferença. Portanto, querem fazer, façam. Não estou nem aí. Eu vou levando, digo aquilo. Quem tiver em contacto comigo, se for o caso, diga-se, eu falo. Mas realmente, né, o que a gente tem Tá, visto finalmente, só nos mostra que, pronto, a Bíblia está se cumprindo, né? Inclusive nessa questão das pessoas não crerem que ela está se cumprindo. Isso também faz parte do cumprimento. Eu gosto muito de seguir um grupo, eu não gosto muito de andar no Facebook, mas às vezes há coisas interessantes no Facebook, que é do grupo do Billy Graham. E ele, há certas coisas que ele diz que, pronto, pode não crer em Cristo, nem achar que ele vai voltar, mas que ele vai voltar, ele vai. Acreditem ou não é? Então, a partir daí... E tem muitas pessoas achando que vai dar tempo, né? Se converter ainda. Eu acho que eles nem pensam nisso. Eu acho que nem pensam nisso. Eu acho que eles estão tão frios que eles nem pensam nisso. Não acho. Talvez aqueles... Eu não sei, como aquela história daquele imperador que se converteu no finalmente da vida dele porque queria gozar a vida e depois é que se convertia. Já não lembro o nome dele. Eu também era em Constantinopla. É Constantino, né? Hoje estás aqui até morto. Quer dizer, eu acho que pode não dar tempo, né? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas simplesmente não creem. Não estão nem aí. Não estou nem aí. Mas e aí é essa a nossa parte, né? De tentar mostrar o contrário. Exatamente. E levar a palavra de Deus e de todas as formas pregar o evangelho, né? É o que Paulo falou para Timóteo: pregue a tempo e fora de tempo. Né? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Porque nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, inércios, né? Dados ao vinho, né? Nesse caso, a bebedeira e tal. Tá tudo escrito ali. Mas nós devemos fazer o quê? Pregar a palavra. Nossa, exatamente. Temos que fazer nossa. Então, é realmente... Mas que as pessoas... Eu tenho orado muito, assim, para que Deus desperte as pessoas. Para que elas percebam isso. Que nós estamos vivendo realmente, né? O fim. Né? E a vinda de Jesus está muito próxima. Mas aí as pessoas talvez digam assim, mas isso já foi dito tantas vezes.
Até São Paulo dizia, não é? Paulo dizia isso e tal, né? E foi há 2000 anos atrás. Né? Mas a gente tem que viver como... um dia eu até repostei uma frase muito interessante que dizia assim: viva como se Jesus estivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã, né? Então eu acho que esse tem que ser o nosso padrão de vida realmente, né? E até o dia que ele realmente vier e nos levar, ou nós formos antes, não sei, de repente também, né? Porque cada um também crê de uma forma, né? Eu tava vendo um podcast esses dias e o pastor, ele tá com 40 e poucos anos, o entrevistado. E ele falou, não, só vou para Israel quando eu tiver 84. Falei, gente, mas ainda falta 40 e poucos anos. Será que Jesus não vai voltar de dia? Né? Que a gente sempre fala, né? Ai, tomara que ele volte logo, volta logo. O anseio do nosso coração é esse, como cristão. Está tão mal que realmente só ele para vir pôr um basta nisto. Agora, quando a gente não sabe, nem se a gente vai passar pelaquela conversa da grande tribulação, não é? Ou antes, ou durante, ou depois. Ou depois. O importante é a gente estar preparado, né? Para aquilo que vai vir e para estar com E Jesus vem todos os dias para alguém. É verdade. Também, né? É importante. Todos os meses Jesus vem para alguém. Eu gosto de um livro da Joyce Meyer, da mente, a Cantares da Mente. E numa parte lá fala que o Espírito Santo que está dentro de nós conhece a mente de Deus. E fica... Eu acredito que a gente já tem essa sensibilidade que Jesus está bem próximo. Eu acho que o Espírito Santo, ele testifica. Tipo, vem, olha, eu posso tô enxergando. Propriedade, porque o meu pai foi assim. Meu pai sabia que ele ia falecer. Então ele veio em casa, ele se despediu da minha mãe. Ele deixou tudo certo, ele foi para a igreja, ele fez o concerto com Deus, porque ele era caminhonista, né? Então ele ia muito pouco à igreja. E o tempo que ele estava em casa, ele não queria ir para a igreja, porque ele queria ficar em casa. E ele fez uma série de coisas consertando a vida dele. E ele ouvia sempre um louvor na cabine do caminhão, que é aquela, não se pode matar o crente. Era o louvor que ele estava ouvindo nos últimos dias. Quem é salvo não morre, não. E a minha mãe, a mesma coisa. A minha mãe foi até no cemitério, arrumou o túmulo do meu pai, certinho, deixou tudo certinho para ela ser enterrada junto com ele. Então eu creio que Deus, ele fala, né? Deus falou, eu acho, vou esconder alguma coisa do meu servo Abraão? Vou fazer alguma coisa e não vou dizer para eles? Então Deus testifica no nosso coração. Sim. Nem que seja para a gente se preparar, né? Sim, da minha mãe foi a mesma coisa. Ela sabia, ela escolheu o louvor, que ela fazia parte das Déboras, e a roupa. Tá aí, né? E como que a gente fala que isso é o Espírito Santo que vai testificando, né? Que vai preparando a gente. Por isso a gente, né, tem visto isso e a gente tem sentido, né? Que a gente precisa estar preparado para qualquer momento, né? Alguns, né? Não sei, esse mês ou antes ou depois, eu não sei. Mas a gente vai e que ele vem buscar a igreja, ele vem. Eu venho. Sem dúvida. Agora que seja antes, ou no meio, ou depois, a gente não sabe. Pronto, né? Mas eu queria, assim, pra gente terminar, olha, foi muito bom o nosso tempo, foi muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, né? Não, Nossa, ela tá chorando. Mas eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas que estão nos assistindo, algo que Deus coloca aí no seu coração, né? Uma mensagem, assim, para que essa pessoa, né, venha se despertar, talvez, eu não sei. Aquilo que Deus colocou. Há que crer. As pessoas têm que crer em alguma coisa. Desde que o mundo é mundo, que o homem crê em alguma coisa. Não é? Desde a idade da pedra, que os homens creem em alguma coisa. Porque tem que haver alguma coisa. Eu acho que isso, para mim, é importante. E eu não acredito que haja ateus. Eu não acredito em ateus. Eu acho que o ateu chega um momento que ele está tão perdido, tão só, que eu acho que ele, naquele momento da morte dele, ele dizer assim, agora vou apagar e olha, vou acabar. Eu acho que isso é contra o instinto de sobrevivência. Eu acho que nós temos um instinto de sobrevivência não só para nos salvarmos de algum problema que fisicamente nos ataque, mas pensar assim, olha, eu vou terminar, vou apagar, fica tudo escuro e eu deixo de existir.
Eu acho que isso é o que mais me teria medo. Então eu não acredito muito nisso, não é? Como dizem os ateus. Eu acho que os finalmente que eles estão a fechar os olhinhos deste mundo, alguma coisa se passa lá na cabeça ou no coração deles. Então eu acho que as pessoas devem pensar nisso. E há muitas religiões. E eu não acredito em o comunismo. Aquela história que todas as religiões levam a Deus, eu não acredito nisso. Mas isso sou eu a falar. Então eu acho que, como Jesus diz, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai sem ser através dele. Então não é através do Buda, nem é através do Maomé, me desculpem os muçulmanos, mas é assim, o Maomé não morreu por mim, o Buda não morreu por mim. E então só Jesus morreu por mim. Então só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aceitem Jesus porque Ele é o caminho, a verdade e a vida e para que nós possamos ter a vida eterna só através dele. Então leiam a Bíblia, se tiverem a Bíblia. Normalmente os portugueses, qualquer casa tem uma Bíblia. Comecem a ler a Bíblia devagarinho, leiam um salmo, leiam a história de Jesus, comecem a entrar a pouco e pouco na palavra, se Deus tocar o vosso coração e vão ver como a vida é diferente. Eu desde que aceitei Jesus a minha vida mudou. Sou mais confiante. Não que eu não fosse confiante antes, eu nunca fui uma pessoa muito falta de confiança, mas agora estou muito, muito melhor. Eu confio em Jesus porque eu sei que Ele está lá. Ele está lá para mim. E tenho provas disso e continuo o meu caminho com Cristo até que eu feche os olhos ou até que Ele venha me buscar. Portanto, só em Cristo nós temos a salvação. Amém. É verdade. Glória a Deus por isso. Né? Olha, vocês que estão aí em casa, o desafio, né? Que às vezes a pessoa fala, mas eu não entendo. Então pega a Bíblia, começa a ler um salmo, o Evangelho, né? E Deus com certeza vai se revelar para essas pessoas, né? É a vontade dele que todo ser humano seja salvo. Aquele que ele busca, encontrar, né? Então, esse é o segredo, né? Segredo da felicidade. Da felicidade, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Porque realmente não tem outro caminho. Não. E você está falando dos ateus. Eu li uma frase esses dias que é preciso ser muito crente para ser ateu. Mas eles creem em quê? Deus próprios. Muito crente. Precisa ser muito crente para você acreditar que não existe uma força, alguém superior, alguém que está lá em cima, que criou, que governa, que comanda tudo isso. Né? Então, a minha mãe, muito crente, muito crente. A minha mãe, que Deus tem, costumava dizer: eu quando nasci já cantava tudo. Olha, mas amém, muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. Eu quero fazer com você o que a gente pede para todos os nossos convidados, Meu Deus. que é encerrar esse tempo com uma oração. Eu? Ai, meu Deus, que coisa. Agradecendo você por esse tempo, né? E que Deus abençoe a sua vida. Ok, muito obrigada. Sua caminhada, né? Os seus projetos futuros, né? Que o Senhor esteja abençoando tudo aquilo que seu coração propor em nome de Jesus. Amém, amém. Então, vamos orar. Vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigada por me teres trazido aqui. É um prazer estar na minha igreja, onde eu me alimento. Que o Senhor nos use a todos para que a tua palavra chegue mais longe. Eu não sou nada, eu sou somente um instrumento nas tuas mãos. Então, Senhor, nos capacita cada vez mais para que nós possamos chegar mais longe, a mais gente, a mais pessoas, para ouvirem que tu és maravilhoso, tu és único e não há nenhum Deus como tu. Tu és o único Deus que existe, mais nenhum existe. Então, Senhor, abençoa-nos a todos, livra-nos de todo o mal e nos faz continuar nesta caminhada, dando-nos coragem e determinação para seguirmos, para que nós possamos chegar aonde tu queres que nós cheguemos, aonde é o teu propósito, é aquilo que tu traçaste para nós desde o ventre da nossa mãe. Muito obrigada, Senhor, e isto te peço em teu nome, no teu santo nome de Jesus Cristo. Muito obrigado e amém. Amém. Muito bom, glória a Deus. Coração gostoso. Se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais da Travel Tech, é Traveltech.pt. Vai ter um pouquinho mais do trabalho de vocês, né? E para vocês que estão aí em casa, olha, bem grande para
Até a próxima. Até a próxima. Compartilha, né? Deixa o seu like, o seu comentário. Vamos fazer esse conteúdo e para muitos mais lugares. Aí, em nome de Jesus. Nossa, em nome de... Entre nós.